Você sabe o que é um visto? Para que serve visto? Quais tipos de vistos existem? Por que você precisa tirar? Quanto custa um visto? Qual país exige? Qual não exige? Que visto você precisa para o intercâmbio voluntário? Bom, se você quiser saber todas as informações, fica aqui, assiste esse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre vistos. Visto é um documento necessário para você entrar e permanecer no país que você está indo fazer a sua viagem. Existem diversos tipos de vistos. Só para os Estados Unidos aí a gente tem dezenas de tipos. Existem vistos de estudante, turista, negócios, atleta, vários tipos, voluntário. E você vai precisar sempre tirar o visto que vai de encontro com o seu objetivo naquele país. Então, por exemplo, se você quer trabalhar, se você for encontrar um emprego e fazer um trabalho remunerado, você vai precisar de um visto de trabalho. Não adianta você querer viajar com um visto de turista. Se você for passear, vai fazer aí o visto de turista. Se você estiver em trânsito, se você pegar um avião em que faça conexão nesse país, você vai precisar de um visto de trânsito. Então, são vários tipos e você sempre vai precisar estar alinhado com o propósito do seu visto, tanto para permanecer dentro do país, quanto para saber o que falar na imigração e não cometer nenhum erro e não correr o risco de não conseguir entrar ou de ser deportado ou até de ser preso, dependendo do que você estiver fazendo, né? Por exemplo, se você estiver trabalhando num país de forma remunerada e tiver com visto de turista, em alguns países você pode sim ser preso. Uma outra coisa que você precisa respeitar é o período de permanência que o seu visto te dá. Se você tira um visto, não significa que você vai poder ficar para sempre o tanto de tempo que você quiser naquele país. Um visto tem uma data para começar e uma data para terminar. Então, se o seu visto aí tem a duração de 6 meses, você precisa respeitar esse prazo religiosamente. Geralmente, na verdade, ele não é em meses, ele é em dias. Então, são aí 180 dias. Você vai contar os dias exatos, você não pode ficar 181 dias, porque aí você já vai estar ilegal. Então, respeite sempre o período de permanência do seu visto, que vai variar de acordo com o país, com o tipo de visto que você pedir e com o que eles quiserem te dar. Porque, por exemplo, se você for pedir um visto de estudante, ele pode ter duração de anos ou ele pode ter duração de meses. Então, depende muito. Você vai ter que saber o que você está indo fazer, qual o tempo de permanência do seu visto para que você não corra o risco de ficar ilegal em nenhum país. A boa notícia é que para fazer um intercâmbio voluntário, a gente vai com visto de turista. E esse visto de turista, para nós que temos um passaporte brasileiro, a gente consegue sem burocracia em mais de 150 países do mundo. São mais de 150 países em que a gente pode simplesmente comprar passagem, viajar, chegar na imigração e apresentar o nosso visto, o nosso passaporte e conseguir um visto de turista, sem precisar pagar uma taxa antes, sem precisar viajar para uma cidade, para uma capital, fazer uma entrevista, pedir visto pelos correios, mandar aquele monte de comprovantes. Então isso é uma coisa que dá muita flexibilidade e é muita facilidade para a gente poder viajar. Você consegue aí eliminar a burocracia do visto e viajar de forma muito mais rápida, sem gastar dinheiro com visto. Mas como assim existe a possibilidade da gente fazer um intercâmbio sem precisar pagar por visto, sem precisar ter aquele comprovante financeiro de vários meses, dinheiro parado na conta, sem precisar passar por toda aquela burocracia em que a maior parte das agências nos ensinam que só é a única maneira de fazer intercâmbio se a gente fizer isso, né? Porque nesse caso, se você for viajar com visto de estudante, dependendo do país, realmente vai ser muito burocrático. Mas o intercâmbio voluntário, como eu já disse, ele é descomplicado, a gente pode viajar com visto de turista porque a gente não vai exercer nenhum tipo de atividade remunerada. A gente, de fato, vai estar indo para visitar o país. É como se a gente ficasse na casa de um amigo. A gente só está trocando uma ajuda por casa e comida. Então, a gente consegue sim viajar para vários países, inclusive países de língua inglesa. Por quê? Quando a gente fala de intercâmbio, geralmente o que vem na sua mente? Canadá, Austrália, Estados Unidos, né? Porque são os destinos mais comuns pra gente fazer o intercâmbio de inglês. Mas existem vários outros em que a gente pode fazer o intercâmbio voluntário com visto de turista sem passar por essa burocracia. E você também vai aprender inglês, como por exemplo, Irlanda, Malta, Chipre, Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales. Existem vários países nativos de língua inglesa em que você pode fazer o seu intercâmbio e pode ficar até 180 dias com o seu visto de turista sem precisar
pagar pelo visto ou fazer aquele processo antes. Então, isso daí é uma informação que não tá em todos os lugares, mas que é verdade, é seguro e a gente pode fazer isso. Eu mesma tô aqui na Inglaterra já tem meses, né, com o visto de turista, fazendo meu intercâmbio voluntário e aprendendo inglês, conversando com as pessoas, convivendo com nativos. Então, pegue essa informação para você e já tire da sua cabeça que a única maneira de você fazer intercâmbio para falar inglês são nos países mais conhecidos, nos países que exigem visto e que você achou que seria impossível porque você nunca teria dinheiro para comprovar aquela quantidade financeira, aquela quantidade de dinheiro mínima que eles pedem parado na sua conta. É possível sim, é só você mudar a sua mente e se abrir para as novas oportunidades e para os outros países que estão de portas abertas para gente. O mundo é muito maior que isso, existem vários outros países legais pra gente conhecer, culturas interessantíssimas em que a gente pode chegar no nosso objetivo. Se o seu for falar inglês ou se você quiser falar alguma outra língua, você pode encontrar um país que vá de encontro com isso, em que você não precise passar por um processo burocrático e você não precise matar o seu sonho já aí no começo por achar que é muito difícil pra você. E como eu já disse, isso é um fator muito legal, porque a gente ganha uma flexibilidade enorme. Então, se você resolve ir para um país, se você quiser vir, por exemplo, aqui para a Inglaterra, e aí você ficou aqui 6 meses, porque você pode ficar aqui 6 meses com seu visto de turista, fazendo seu intercâmbio voluntário, e depois você decide que você quer continuar em um país da língua inglesa, mas você já acabou seu período do visto. Então, você pode ir para a Irlanda, que é um país que tem um outro acordo aí com o Brasil, e você pode ficar mais 3 meses na Irlanda com seu visto de turista, fazendo intercâmbio voluntário. Acabou esse período, você quer continuar falando inglês, vai para Malta. Mais 3 meses lá e você ainda vai estar legal. Então você pode fazer isso várias vezes, é super flexível e você não precisa se preocupar de ter que voltar para o Brasil para aplicar para um novo visto para poder viajar de novo. Além disso, você vai economizar bastante com passagem e você consegue aí fazer a sua viagem se estender e ser muito mais especial, porque você vai conhecer outras culturas, outros lugares e você vai ter uma experiência muito mais rica. Agora, isso não significa que você não vai precisar se preocupar com nada, tá? Não é também só compra passagem e viaja. Você precisa saber o que o país que você tá indo exige. Então, você vai ter que levar alguns documentos na imigração, isso independente do país, tá? Mesmo no país, por exemplo, nos Estados Unidos, se você tirar um visto de turista antes, quando você for viajar para lá e for passar pela imigração, a gente sempre tem que ter em mãos alguns documentos que são muito importantes para que a gente consiga entrar no país e consiga provar para o oficial de imigração que a gente realmente está indo fazer o que a gente está falando. Ele não te conhece, né? Então ele precisa saber que você está falando a verdade. E esses documentos, eles são, por exemplo, comprovante financeiro, mas que não vai ser aquele dinheiro parado na conta, é uma coisa muito mais fácil, um dinheiro muito mais baixo que você vai precisar para comprovar, um comprovante de hospedagem ou uma carta convite do seu anfitrião. Alguns países exigem também o certificado internacional de vacinação, então você precisa saber se o país que você está indo viajar, você precisa tomar a vacina de febre amarela e emitir o certificado internacional antes de viajar, porque em alguns casos, se você for viajar sem isso daí, a sua entrada no país pode ser barrada. Às vezes você vai precisar de uma passagem de volta para o Brasil para comprovar que você não vai ficar dentro daquele país por um prazo maior do que o seu visto. Então você precisa estar ciente, tá, dessas informações de que você vai ter que comprovar algumas coisas na imigração, mas isso é em qualquer lugar do mundo em que você vá fazer imigração, independente do seu tipo de visto ou se você já tirou ele, se você pagou por ele ou se não pagou. Então tenha em mente isso. E mais uma coisa que eu quero chamar a sua atenção para visto é que existe um visto de trânsito. Em alguns países, se você for fazer uma viagem, se você comprar uma passagem de avião em que faça uma conexão em um país que exige visto de brasileiro, você vai precisar tirar um visto de trânsito ou um visto de turista, algum visto que te permita desembarcar ali no país. Mas existe um visto específico para isso, que é o visto de trânsito. Por exemplo, se você estiver indo para o Japão e você for comprar uma passagem aérea em que faça uma conexão nos Estados Unidos, você vai precisar ter um visto americano para você conseguir prosseguir e você dar sequência na sua viagem. Então não adianta só você ter o visto do Japão, comprar passagem e ir, tá? Presta atenção na conexão da sua viagem, o país que o seu avião vai parar primeiro e veja se ele tem alguma exigência de visto para que você não seja impedido ou de embarcar ou de desembarcar nesse país e pegar o seu próximo avião. Os Estados Unidos é só um país
que eu tô te dando um exemplo, mas existem outros em que você vai precisar desse visto de trânsito, então preste bastante atenção na sua conexão. Espero que esse vídeo tenha clareado a sua cabeça aí em relação aos tipos de vistos, aos vistos que você precisa e que você tenha entendido que para fazer intercâmbio voluntário você pode descomplicar a sua vida e viajar só com seu passaporte para mais de 150 países sem precisar pagar pelo visto ou fazer algum processo prévio. Se você gostou desse vídeo, se você se interessa pelo tema de intercâmbio de viagens baratas e intercâmbio voluntário, já se inscreve aqui no canal e também curte esse vídeo para você sempre receber conteúdo novo conforme eu for postando aqui no canal. E também me segue lá no Instagram, onde eu compartilho a minha rotina todos os dias aqui no meu intercâmbio voluntário, que eu tô na Inglaterra nesse momento. E aí pode me mandar mensagem lá, a gente conversa e acompanha meus stories, que lá tem coisa nova todos os dias. Tá certo? Até o próximo!